Glória a Deus, né? Vamos para Neemias, capítulo 1. Fica lá no Antigo Testamento, está lá no grupo dos livros históricos da Bíblia, antes de Jó, Salmos, Roberto, Neemias. Fica entre Esdras e Esther, no meio. Neemias, capítulo 1. Senhor, enquanto teus filhos estão achando, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão, pelo domingo abençoado que o Senhor nos concedeu, pelo culto, meu Pai, que tem sido abençoado até aqui. E que continue agora com a palavra oficial da noite, meu Pai, sendo abençoado. O Senhor use conforme a tua vontade, com o seu Espírito, com a palavra, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Neemias, capítulo 1. Se você pudesse colocar de pé, só para a gente ler, depois você pode se sentar, por favor. Se você não puder, também não tem problema. Diz assim, então, Neemias, vamos ler a partir do verso 1, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio, que se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém, igreja. Amém. Na verdade, o evangelista falou aqui às vezes que Deus troca uma mensagem e tal. Às vezes Deus faz isso, né? Com quem canta, com quem prega, né? Ou com quem vai fazer qualquer outra coisa na obra de Deus.
De repente a pessoa prepara, porque preparar é de Deus, não é de Deus da gente vir para a casa de Deus despreparado. Eu sou da hora, o que Deus mandar eu falo. Não é bem assim, né? A gente tem que se preparar, a própria Bíblia fala sobre isso. Mas às vezes Deus muda. E na verdade, eu ia pregar outro capítulo do livro de Neemias. Aí quando, depois do almoço, na verdade eu não tinha nem almoçado ainda. Eu vou dar uma olhada, né? Só uma olhada, para mim, assim, dar uma meditada no que eu vou falar e tal, ficar no espírito da palavra. Né? Aí, eu vim para o capítulo 1, né? Eu fui para o capítulo 1, e no capítulo 1, o que aconteceu? O Espírito Santo tocou em você. É essa mensagem. A palavra, quando é tocada, pastor, eu ouvi todo dia. Exatamente. Não tem um fio de cabelo no meu corpo, sai arrepiado. Aí eu sinto a presença do Espírito Santo e a certeza que é ali que tem que ser pregado. E outra, muitas das vezes, acontece que a mensagem para uma pessoa em especial que tem que escutar. Amém, glória a Deus. Então, a gente já conhece a Bíblia, mas mesmo assim a gente tem que dar uma meditada. Quem conhece a Bíblia assim? Por exemplo, todas as vezes que você for pregar o mesmo trecho, você tem que dar uma lida. Você tem ele todo na sua mente? É na hora que você está lendo, Deus está te trazendo ao coração que você vai falar também, né? É o famoso conversar com o trecho, né? Para Deus dar a mensagem naquele momento. Então, eu fui para o capítulo 1 e eu observei aqui que o que aconteceu? Às vezes as pessoas focam muito na reconstrução, né? Dos muros, da cidade, da obra finalizada, parece que em 52 dias, né? Mas antes disso tudo, de Deus reconstruir Jerusalém, os muros, no caso de Neemias, né? Houve a desobediência. Exatamente, no caso de Neemias, antes dele ir para a reconstrução, dele examinar a cidade, dele fazer o que ele faria lá, antes primeiro ele ouviu a mensagem. E quando ele ouviu, o que aconteceu? Olha só o que a Bíblia diz, ó. Verso 4. Depois que ele ouviu o que está no verso de número 3, disseram a Neemias: os restantes que não foram levados para o exílio na Babilônia, né? E se acham lá na província, estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então ele, ouvindo essa mensagem, olha a reação dele, verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, antes de às vezes acontecer uma reforma, uma ação de Deus numa área, né, da nossa vida, ou da obra de Deus que diz respeito a nós, às vezes tem áreas da nossa vida ou da obra de Deus que essas áreas precisam de quê? Avivamento de vida. São áreas que estão, de repente, espiritualmente fracas, né? Precisando de um fortalecimento, de um renovo, de um avivamento, de vida realmente. Mas para isso, primeiro, a gente precisa de ouvir ou meditar naquilo. No caso dele, ele ouviu, né? Porque ele estava em Suzano, ele era copeiro do rei. Mas a gente, pensando em algo, próximo de algo, a gente primeiro pensa, reflete e sente aquilo no coração. O coração fica triste. Então eu só vou poder agir na obra de Deus numa área que está, de repente, com uma certa decadência, precisando de uma restauração, de uma renovação, se primeiro eu sentir no coração, na mente, sentir aquela necessidade. A obra de Deus, estou colocando a obra de Deus aqui, porque no caso era a obra de Deus aqui nesse sentido. A obra de Deus está perecendo, está sofrendo. Qual tem sido a minha reação? Olha quem que era copeiro do rei. Ele estava numa boa posição. Ele estava com a vida dele arrumada. Se a gente for analisar,
mas ele sentiu porque ele era israelita. Ele era israelita, ele era de Israel, então ele sentiu porque ele era parte daquela situação que aconteceu catastrófica com Jerusalém. E por que aconteceu aquilo com Jerusalém? Porque Jerusalém, olha só, irmãos, olha só aqui o que ele mesmo confessou. Vamos para o versículo de número 5. Olha a oração que ele fez, depois de ter lamentado alguns dias, jejuado e orado a Deus, né? Ele disse, e orando perante o Deus dos céus, né? Ele esteve assim orando perante o Deus dos céus, e ele disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então Deus guarda a aliança que ele faz para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, a sua palavra. Então, para estar na aliança com Deus, tem que estar amando a Deus e guardando os seus mandamentos. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Verso 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Olha a forma humilde de como se dirigiu a Deus, né? Que hoje te faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele se colocou também, ele não orou somente pelos pecados de Israel, ele também se incluiu nos pecados de Israel, ele e a casa de seu pai. A oração do coração quebrantado. Então, a coisa que a gente aprende aqui, assim orou também Daniel, outros homens de fé da Bíblia. A gente não ora apontando o dedo só, a gente se inclui no problema. Davi. Exatamente. Então, você observa que aqui há uma lição forte para nós. Quando a gente está orando por algum problema, muitas vezes a gente ora por um problema que faz parte da nossa vida, a gente ora como não fazendo parte, como um problema lá e a gente afastado do problema. Então olha só como Neemias, ele orou a Deus reconhecendo tudo e disposto também a abrir mão de tudo que fosse necessário para poder fazer parte da restauração, né? Ele orou, a gente não escuta muito falando por aí, oração, orar e ação, orar e agir. Se você for observar, você aprende isso no livro de Neemias, uma estratégia de guerra espiritual também para nós. Orar e agir, orar e vigiar, tudo isso ele fez. Você vai ver isso no livro dele todinho. Então ele estava consciente do que ele estava pedindo a Deus, certo? Então ele confessou os pecados. E no versículo de número 7: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Verso de número 8: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Isso está na lei ou não está? Deus disse que se o povo de Israel desobedecesse, transgredisse a sua lei, ele espalharia o povo entre vários povos, não é? Você vai ver isso onde? Deuteronômio. Vamos para Deuteronômio, se você puder, para você entender o que estava acontecendo aqui, tá? A pregação tem que ter entendimento. Então, Deuteronômio, capítulo de número 28, se você puder, é importante que você vá para lá.
você vai entender. Versículo 64, nós vamos ler só do verso 64 em diante, para a gente pegar só um trechinho da ideia do que estava acontecendo, do que havia acontecido com o povo, né? Eu já havia falado isso aí. Deuteronômio 28, verso 64 em diante, diz assim: o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços, né? E desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás: ah, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no teu coração, e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse: nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para a venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Olha só, preste atenção, isso é muito sério. O que Deus disse na lei aqui, Ele fez com Jerusalém quando a Babilônia tomou Jerusalém. Muitos foram para a Babilônia. Se cumpriu essa mensagem, mas Deus já havia dito bem antes de acontecer. Então a desobediência trouxe para Jerusalém a notícia que Neemias recebeu da destruição do estado de calamidade em que se encontrava Jerusalém. O que aconteceu lá foi pela rebelião. Foi pela rebelião do povo contra Deus. Mas Deus já havia dito: ó, se vocês transgredirem, eu vou punir vocês. Se você for ver Deuteronômio todo, com doenças, vocês serão escravos em outras terras, servirão a outros deuses, não prosperarão, vocês serão humilhados. Olha só o que acontece. Então Deus, a gente observa que Ele prepara o que para o seu povo, nesse sentido falando, o melhor. Mas se o povo não obedecer, Ele prepara o pior. Esse é o problema. Entendeu? Aí a pessoa de repente fala assim: não, pastor, não faz confusão, não. Isso era só na lei. A gente tem que ter cuidado. Porque se Deus puniria Israel assim, será que hoje Ele não pune mais? Se Ele não muda? No sentido físico, em que nós somos melhores do que os israelitas do passado? Nada. Não é? Então, eu só fui para lá para que vocês observem o que está aqui no verso 8 de Neemias capítulo 1. Neemias estava consciente, olha, em outras palavras, o povo está passando por isso porque o povo plantou isso, em outras palavras. O povo desobedeceu ao Senhor e o Senhor castigou. E ele fala aqui, olha só no verso 8, ó: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Ele não fugiu, não. Ele sabia o que ele estava falando com Deus. Mas também ele disse no verso 9, ó, ele conhecia, né, a ira de Deus, mas também o amor, ó: mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu povo. Então, se houvesse arrependimento, mesmo eles desobedecendo e indo para uma terra estrangeira, como eles foram para a Babilônia, se eles se arrependessem de coração, se convertessem os israelitas a Deus,
Deus traria eles de volta para o lugar de onde Deus permitiu eles terem sido levados cativos, não é? Então nós temos que conhecer a ira de Deus, mas também o amor de Deus. Não é só, eu estou servindo a Deus porque eu tenho medo de Deus pesar a mão sobre a minha vida como Ele fez com Israel. Não. A gente tem que conhecer Deus em suas duas formas de agir. Ele age tanto pelo amor quanto pela ira. É a pessoa quem escolhe o que ela vai receber de Deus. Deus é tão bom que Deus deixa a pessoa escolher. Pastor, foi assim no antigo Israel? Foi, ele falou antes para o povo, ele deu a lei, tá aí, vocês que vão escolher. Você, por exemplo, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar porque me veio a cabeça que agora, diante de Deus, que eu estou falando isso. Olha só, Deuteronômio, capítulo de número 30, eu vou ler só esse trechinho para vocês entenderem também, né? Como Deus agia e age até hoje, creio eu. Deuteronômio 30, verso 15. Diz assim, Deuteronômio 30, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, antes dos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, ainda orientou o povo, escolhe, pois, a vida para que vivas, e a tua descendência, tu e a tua descendência. Verso 21. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, aqui está claro. Deus, Ele propôs o que? Propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ainda aconselhou para que o povo escolhesse a vida, para que vivesse e não morresse, não perecesse. Não é? Então Deus, Ele não muda nesse sentido. Não é? Ele dá chance para o ser humano escolher. Mas o povo de Israel, a época de Neemias, escolheu, o povo que foi para a Babilônia, escolheu o mal. Por isso que Deus permitiu que eles fossem levados, para a Babilônia. Então, Neemias orou e disse: se o povo convertesse, o Senhor teria misericórdia do povo e ajuntaria o povo novamente, retornaria o povo, traria o povo para a sua terra novamente. E quanto, posso perguntar? Amém? Quanto tempo levou? O cativeiro da Babilônia, ele durou 70 anos. Esse é o número que está na Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, foi o período do exílio na Babilônia, de 70 anos. Então, mesmo assim, a gente tira uma lição daqui, qual? É melhor que a gente escolha o quê? O bem. Deus tem misericórdia, se eu for me arrepender, mas Deus quer que você vá? Esse é o problema. Nesse caso aqui, preste atenção, eles foram para a Babilônia e voltaram. Mas quantas pessoas morreram lá durante 70 anos? Quantas coisas aconteceram? Foram poucos que voltaram. Quantas humilhações? A geração é que voltou. Exatamente.
eu vou falar rapidamente isso aqui, não precisa disso se você não quiser. Se você quiser, né, é um detalhe para que você entenda como foi grave a situação. E veio aqui agora um salmo que fala sobre o que eles passavam na Babilônia, um trechinho só, do que eles passavam na Babilônia. Deixa eu dar uma olhada aqui. 137 diz assim, para que você tenha uma ideia do que eles sofreram na Babilônia. 137 diz assim, Salmo 137, versículo de número 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoa-nos algum dos cânticos de Sião. Imagina bem, lá na Babilônia, os que levaram eles cativos diziam para eles assim: canta-nos um cântico de Sião. E o coração de lágrimas, porque eles estavam no estrangeiro. Então, irmãos, é muito séria a questão do cativeiro da Babilônia. Se você for ver, parte do Antigo Testamento dedicou-se a esse cativeiro, de tão sério que ele foi. Assim como, por exemplo, o nazismo, né? Onde foram mortos aproximadamente 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração. Isso ficou na história. Se você perguntar para um judeu hoje que viveu a época do nazismo, eles lembram do que aconteceu na Babilônia. 2 fatos que marcaram a história do povo de Israel. Tristes: o cativeiro da Babilônia, é lógico do Egito também, o cativeiro da Babilônia e o extermínio causado por Hitler. Até hoje eles têm uma dificuldade muito grande com isso, não é? Isso deixou traumas, complicações severas. Quantos milhões morreram? Aproximadamente 6 milhões. Manhuaçu tem aproximadamente 100 mil pessoas. Hitler ordenou a morte e seus comparsas, né, de aproximadamente 6 milhões de judeus. É muita coisa. Quantas cidades de Manhuaçu? 60 cidades de Manhuaçu, mais ou menos aproximadamente, para que você tenha uma ideia do genocídio do nazismo. Uma coisa que foi assim apavorante até hoje. Você, quando lê sobre aquilo ali, você fica assim pasmo de ver como eles matavam os judeus com requintes de crueldade e coisas severas, né? Estupro de mulheres, foram muitos, matavam crianças, separavam crianças pequenas, né, de 2, 3 anos dos seus pais, matavam essas crianças, coisas severas, coisas assim terroristas, né? Essa é a palavra. Então, Deus, Ele é o Deus de amor, mas às vezes Ele permite também o terror. Isso está na Bíblia. Pastor, o senhor está querendo amedrontar a gente? Não, conscientizar. Com Deus não se brinca, não é? Então, essa é a questão. Mas Neemias, ele orou, e aí no verso 10, vamos lá para andar. Neemias 1:10. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ele está fazendo referência aqui a qual resgate? Ao Egito. Exato. O povo que o Senhor resgatou da terra do Egito. Em outras palavras, tenha misericórdia. E aí no verso 11: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Então nós temos que estar nos agradando do temor de Deus, não é? Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, falando dele mesmo, e dá-lhe mercê, favor, né, perante este homem que é o rei. Nesse tempo eu era copeiro. Então, atitude de Deus. Então, atitudes sensatas diante de Deus promovem avivamentos, grandes realizações, não é?
Quando você vê uma situação em que você sabe que está precisando da intervenção de Deus, mas aquilo não vai acontecer de repente se você não se disponibilizar, se colocar à disposição. Ele se colocou à disposição. E se você for analisar, ele falou com o rei. E olha só uma coisa interessante, capítulo 2, se você puder acompanhar. Estamos no tempo, vamos aproveitar bem o tempo final. No mês de Nisan, verso 1, no ano 20º do rei Artaxerxes, esse nome é meio complicado, né? Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, ele era copeiro, ele tinha que provar para dar o rei. E eu tomei para oferecer e lhe dei. Era eunuco, ou melhor dizendo, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias nunca esteve triste diante do rei, mas naquele dia ele se entristeceu. Um outro dado: será que as coisas que têm acontecido na obra de Deus têm entristecido os nossos corações? Ou não? É uma pergunta que só cada um pode responder na sua própria consciência. Ele nunca havia estado triste na presença dele, mas isso fez com que ele chegasse ao rei para servir ao rei triste. E o rei percebeu, verso 2: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Era uma tristeza realmente do coração dele, e ele teve medo, um grande medo ali. Mas ele falou com o rei o que aconteceu com o povo dele. Ele pediu ao rei que permitisse que ele fosse a Jerusalém e restaurasse ali os muros de Jerusalém. E o rei permitiu. O rei deu autoridade para ele, deu carta para ele, porque ele faria uma viagem ali. Outra coisa, ele foi com escolta militar, diferente de Esdras. A viagem de Neemias foi mais segura, porque o rei deu a ele tudo que ele precisava. Olha como Deus estava nessa questão. Mas olha só, preste atenção, um outro detalhe aqui interessante. Versos 7 e 8 do capítulo 2. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, ou da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Fruto Detalhe interessante, né? Fruto dessa oração. Exatamente. Então, por que tudo que ele falou com o rei concedeu a ele? Porque a boa mão de Deus era com ele. Amém. Então, Neemias, ele fez questão de deixar registrado isso. Ele só conseguiu merecer do rei, favor do rei, a boa vontade do rei, porque a mão de Deus era com ele. Então, tudo na nossa vida é a mão de Deus. Antes de eu fazer uma coisa, eu tenho que primeiro, eu aprendo com esse livro de Neemias, nesse sentido, falando, orar a Deus, Pedir a direção. pedir a direção, porque ele, se você analisar lá na oração, ele pediu a Deus que Deus desse graça a ele diante do rei, e Deus deu. Então, quando você ora a Deus para algo realmente certo, algo que é necessário, a boa mão de Deus vai ser para você. Amém. E você vai ganhar tudo o que você precisar para fazer aquilo. Não é pela sua capacidade, é porque você orou ao Deus Todo-Poderoso. Deus tocou no coração das pessoas, e essas pessoas, quando Deus tocou no coração delas, elas te darão tudo. Amém. De que você precisa. Amém. Amém?
Então, quando você ora a Deus, Deus toca no coração das pessoas que você precisará da ajuda delas, e elas te ajudarão, e a obra vai acontecer, porque Deus estava naquele negócio de Neemias, e está em todo negócio em que você pede a Deus algo que realmente está no coração de Deus. Deus não muda. Isso aqui é lição para nós. Nós não podemos, Neemias, ler essa mensagem como lá no passado. Quando você olha para a sua família, você tem sentido o quê? Espiritualmente falando. Nesse sentido espiritual, você tem sentido o quê? Quando você olha para a sua igreja, você tem sentido o quê? Quando você olha para a sua própria vida, você tem sentido o quê? A primeira coisa que a gente aprende com Neemias é ter consciência. Consciência. Quando na sua mente acontece e você sente no coração uma tristeza que vai te motivar, Deus já está te observando. Deus já está movendo a mão dele sobre a sua vida para te dar graça, para você conseguir tudo que você precisar para abençoar a sua vida, abençoar a outra vida. É dessa forma que Deus age. Amém. Então Deus não muda. Foi assim com Neemias, será que vai ser comigo? Será que se eu pensar, se eu estou pensando certo? Não. Aqui é uma lição. A Bíblia é uma lição para nós. Cada mensagem da Bíblia é uma lição. Então, quantas situações hoje que são assim, situações em que há necessidade de a gente olhar também e sentir. Senhor, aquela situação pode ser mudada. Mas primeiro você tem que entristecer, chorar, lamentar. Às vezes você não vai chorar, mas você tem que entristecer. É lógico que você não precisa fazer tudo o que ele fez, mas essa tristeza tem que vir, uma tristeza de coração quebrantado, motivação, exatamente, que vai te entristecer e te motivar a fazer o que é necessário para a situação ser mudada. Amém. Né? Agora, rapidamente aqui, olha que detalhe interessante, verso 9 e 10. Mas vamos acelerar aqui. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, Horonita e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, uma outra coisa que a gente tem que entender o que é? Quando você for fazer alguma coisa para Deus, nesse sentido, Paulo, vai ter muita gente para se opor a isso. Não vai ficar, esse pessoal não vai ficar satisfeito. Como não ficaram Sambalate nem Tobias, porque eles eram inimigos. Esses homens, eles eram homens de autoridade. Eles tinham uma certa autoridade para tentar atrapalhar a obra. Por que eu estou falando tentar? Porque eles não conseguiriam, porque Deus estava na obra, certo? Mas eles se levantaram. Então, aí você vai ver, eu não vou ler tudo, né? O que Neemias fez? Ele fez uma inspeção, uma avaliação da cidade, analisando tudo que precisava. Quer dizer, teve, olha só, todo o trajeto de Neemias, da atitude que Neemias teve, ou das atitudes que ele teve. Então, tudo que ele pediu a Deus, ele se envolveu com as petições. Então, ele fez uma inspeção, analisando tudo o que era necessário. E só depois que ele contou, tá? Ele não contou isso na hora para as autoridades, não. Olha só no verso 12, ó. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então até aquele momento ele não falou, ele não quis falar. Só algumas pessoas que vieram com ele na comitiva dele, né, que realmente, aquela grande comitiva, né, que sabiam provavelmente. Então, tem coisa, não é que você vai ficar escondendo tudo, mas tem coisa que você tem que contar na hora certa. Não é? Ele contou, ele fez tudo que ele tinha que fazer, nos mínimos detalhes, na direção de Deus, né? Aí olha só, versículo 17 e 18, andando aí, ó.
então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, vergonha. Está vendo? Ele reuniu o povo, vamos reconstruir a cidade, vamos deixar de ser vergonha. Porque ele já sabia, ele estava ali o inteiro envolvido naquela oração, naquela situação, naquela oração que ele fez e em toda a atitude dele. Aí verso 18, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei lhe falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Então ele animou o povo na hora certa, ele contou, e o povo botou a mão na obra e foi fazer. Quer dizer, ele também conseguiu passar aquela inspiração para o povo, aquela motivação. Olha só como Neemias foi sábio, né? Verso para encerrar, 19, 18, ou 19 e 20. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Quer dizer, eles continuaram no seu ponto. E se você for ver, em toda a obra que Neemias realizou, ele teve inimigos. Eles continuaram se opondo a Neemias. A obra de Deus, ela não para de ter oposição, ela não para de ter inimigos. Isso sempre vai ter. O último versículo, verso 20 do capítulo 2. Então lhes respondi: o Deus dos céus, olha o que ele respondeu para os inimigos: é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês não têm nada a ver com isso. Nós temos tudo a ver com essa obra, em outras palavras. Vocês não têm nada a ver com isso. Vocês não têm parte nisso. Vocês estão fora. Porque aos inimigos a gente tem que responder dessa forma, de como ele respondeu. Porque ele sabia muito bem que eles estavam querendo embargar, parar com a obra, fazendo de tudo ali para poder parar com a obra. E eles fizeram isso durante boa parte do livro de Neemias. Mas aí a Bíblia fala também, que é lindo, né? Só para vocês entenderem, só o último versículo para realmente acabar. Capítulo de número 6, verso 15 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quer dizer, em 52 dias eles acabaram. Por quê? Porque a boa mão de Deus era com eles. E outra coisa, eles sabiam o que eles estavam fazendo. E aí os inimigos tiveram que reconhecer o Deus deles. Isso aqui é maravilhoso, né? Olha só o que está aqui. Verso 16 do capítulo 6. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Então, quando você não retrocede, quando você firma com Deus, você vai passar por lutas, você vai passar por situações difíceis. No caso dele, foi 52 dias. No seu, no meu, não sei quantos dias serão. Mas se nós estivermos firmes com Deus, os nossos inimigos terão também que reconhecer que Deus está no nosso meio e que é por intervenção de Deus que nós estamos fazendo a obra, e a obra não vai parar,
Amém. E Deus vai ser glorificado, exaltado, e nós vamos ser gloriosos em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser ler o livro de Neemias todo, ele tem 13 capítulos. Ele é muito proveitoso. Você pega muitos detalhes dele, né? Aqui eu abreviei, eu quis focar mais na atitude de Neemias, né? A atitude que ele teve em seu coração para com a obra de Deus. E que todas as vezes que nós nos depararmos com a situação em que Deus tocar em nosso coração e nós tivermos uma atitude semelhante, Deus também será conosco. Amém? Você coloca sobre os seus pés esta noite. Eu sei que a irmã Gelson já é evangélica, então não vou perguntar para ela, né, porque com certeza ela já aceitou Jesus, já deve ter batizado também, né? Agora, o nome dele é? Você falou, esqueci. João Vitor. João Vitor, isso aí. João Vitor. Agora eu vou memorizar, né, João Vitor. Você, qual que é a compreensão de fé que você tem, se você já é de alguma religião ou não? Como que é a sua vida espiritual, só para me ter uma noção? Se você já é de algum segmento religioso ou não, como é a sua vida nesse aspecto aí? Ele começou a frequentar Ah, o tá. domingo, ele não. Ah, tá. E no caso, você já chegou, João Vitor, né? Aceitar Jesus, alguma coisa ou não? Ou já não, né? E você já ouviu algumas mensagens, provavelmente, então, sobre Jesus, você tem uma noção já, né? Você deve ter uma noção. E você deseja aceitar Jesus como seu Salvador da sua vida hoje? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vou pedir João Vitor que, se puder, vem aqui à frente, a igreja toda ore comigo, né? Amém. Porque isso é uma coisa muito importante. A pessoa entregar a vida dela para Jesus. João Vitor, eu quando entreguei minha vida para o Senhor, e eu creio que todos aqui, eu acho que testemunham da mesma forma. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque quando a gente está entregando a vida da gente para Deus, a gente está entregando a vida da gente para aquele que nos deu ela. Amém. Não é? A gente está consagrando a vida da gente a Deus, entregando nas mãos dele. Então a melhor coisa que você pode fazer. E a oração é com base aqui, eu vou até só ler 2 versículos aqui para você entender. Isso não é uma doutrina da igreja, é bíblica, né? Romanos 10 aqui diz assim, ó. Verso 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Então isso é bíblico, né, irmãos? Aceitar Cristo não é algo. Repita essas palavras comigo, por favor, comigo. Diga assim: Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para salvar a minha vida, para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Com o meu coração eu creio para a justiça, e com a minha boca eu faço confissão para a minha salvação, de que a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, para que Jesus Cristo, a partir de hoje, seja o meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, só um momento. Vocês já estão congregando embaixo? Sim. Então também. Então agora firme-se lá, né? Vocês já estão lá, né? Então vou chamar você para cá. Então, firme-se lá, João Vitor. Você deu o primeiro passo hoje, né? Então o primeiro passo é como uma criança que começa a andar, né? Ela vai andando, vai desenvolvendo, e assim a nossa vida também espiritual, né? E você chegue lá, converse com o seu pastor, diga a ele que você aceitou Jesus, né? Que sua esposa possa te ajudar também nessa conversa, né? E que você quer receber o ensinamento para a preparação para o batismo nas águas. Amém. Que é também um mandamento, e o outro é a ceia do Senhor. Você batizando, você vai passar a ceiar, vai passar a se integrar no corpo de Cristo, né? E assim você vai se fazer oficialmente membro do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.
Faça assim com suas mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a tua suave consolação do Deus Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo de consolação, de ânimo, de coragem, para que nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã na consolação do Divino Espírito Santo, nesse encorajamento, em nome de Jesus, amém. E que as palmas do meu Deus, amém. Não vai embora sem dar a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado, nosso amado irmão Jovito, mais novo irmão, né, na fé aí, e saúde uns aos outros, né? Mais, meu irmão. Vocês estão em nada? Vocês já estão caminhando? Agora eu creio que vai ser melhor. Quanto mais você aproxima de Deus, faz o que espera. Deus também, né? Deus ele vai, ele diz assim na palavra: chegai nos a mim e eu te receberei. Então, quando a gente vai se chegando a Deus, quando a gente vai se aproximando de Deus se aproxima. Pelo nível de fé que ele também se deixa. Isso é importante. Amém? Espero que uma vez que a gente encontrar, te ver mais firme ainda na fé do que nunca. Tá bom? Um grande abraço, tá? Vai de Jesus. Irmão, fica na paz, Deus abençoe. Eu creio que você não vai pegar tráfego agora no trânsito. Eu estou Você chegar em casa ali, junto. Tá, gente.